Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda você que vem acompanhar aqui conosco mais um estudo. E hoje é dia de estudo do Livro dos Espíritos. Nós já estamos estudando a parte terceira, esse é o capítulo um, que trata, né, o capítulo 1 trata da lei divina ou natural. E o nosso tema, em verdade, é a continuidade desse tema, já foi visto em outras reuniões e ainda vai ser visto mais um pouquinho adiante, mas é um tema muito oportuno, sempre muito necessário para refletirmos, que é o bem e o mal. Vou compartilhar minha tela agora com você. Então, o bem e o mal. Pois é, nós somos muito rápidos em classificar as coisas, gente, de julgar. Nossa, tá aqui, ó, na ponta da nossa língua. Ah, isso é bom. Gente, isso aí é muito ruim, é péssimo. Nossa, mas que sorte. Jesus amado, que azar. Será mesmo? Então, nós vamos aquecer os nossos neurônios aqui com uma historinha que se chama Sorte ou Azar. Era uma vez um menino pobre que morava na China há muito tempo atrás. E estava sentado na calçada do lado de fora de sua casa. O que ele mais desejava era ter um cavalo, mas não tinha dinheiro para isso. Justamente neste dia, passou em sua rua uma cavalaria. Isso lá no interior, há muito tempo atrás, viu os cavalinhos soltos. Passou uma cavalaria que levava um potrinho incapaz de acompanhar o grupo. O dono da cavalaria, sabendo do desejo do menino, perguntou se ele queria o cavalinho. Exultante, o menino, claro, aceitou. Um vizinho, tomando conhecimento do ocorrido, disse ao pai do garoto: gente, vizinho, né? Tomando conta aí das coisas que acontecem ao redor. Mas não é o nosso caso. Prosseguir. Prosseguimos. Então o vizinho, tomando conhecimento do ocorrido, disse ao pai do garoto: seu filho é de sorte. Por quê? Perguntou o pai. Ora, disse ele, seu filho queria um cavalo. Passa uma cavalaria e ele ganha um potrinho. Não é uma sorte? O pai respondeu: pode ser sorte ou pode ser azar. O menino cuidou do cavalo com todo zelo, mas um dia já crescido, o animal fugiu, gente. Desta vez, aquele mesmo vizinho, observando, disse o seguinte: seu filho é azarado, hein? Ele ganha um potrinho, cuida dele até a fase adulta e o potro foge. Repetiu o pai, o mesmo que disse antes: pode ser sorte, pode ser azar. O tempo passa e um dia o cavalo, aquele cavalo que fugiu, volta com uma manada selvagem, gente. O menino, que agora era um rapaz, consegue cercá-los e fica com todos eles. Observa aquele vizinho. Seu filho tem muita sorte. Ganha um potrinho, cria, ele foge e volta com um bando de cavalos selvagens? Mais uma vez o pai responde o quê? Pode ser sorte ou pode ser azar. Mais adiante na vida, o rapaz estava treinando um dos cavalos. Quando o rapaz, cai e quebra a perna. Vem aquele nosso conhecido vizinho e diz: nossa, que azar do seu filho, hein? O cavalo foge, volta com uma manada selvagem. O garoto vai treinar um deles e quebra a perna? Pode ser sorte ou pode ser azar, disse o pai mais uma vez. Dias depois, o reino onde moravam declara guerra ao reino vizinho. Todos os jovens daquelas aldeias, daquela região, são convocados, menos quem? O rapaz que estava com a perna quebrada. O vizinho: ah, mas seu filho tem muita sorte. Pois é, gente. Essa história está registrada no livro O Sucesso Não Ocorre por Acaso, do Dr. Lair Ribeiro. Sorte ou azar? Bem ou mal? Tudo depende de quê? Do ponto de vista de quem observa.
depende da época, depende da moral, né? Da época cultural, da cultura do local e mesmo do processo evolutivo das pessoas. Tá certo ou tá errado? Bom, então, para começar o nosso tema propriamente dito, com as perguntas do Livro dos Espíritos, nós vamos começar com duas perguntas que já foram abordadas no estudo anterior a esse, do Livro dos Espíritos, mas que vale a pena nós relembrarmos. Como está aí na tela para vocês, eu estou acompanhando aqui no meu papel também. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, o que é bem e o mal? Vamos conceituar a questão do bem e do mal de acordo com os princípios dessa doutrina consoladora, que é a doutrina espírita. O bem, então, para o nosso entendimento, é tudo que é conforme a lei de Deus. Gente, e onde estão escritas essas leis? Jesus, onde estão escritas essas leis? Onde estão escritas essas leis? A alcance de todo mundo, porque estão escritas na nossa consciência. Então, tudo o que é conforme à lei de Deus é o bem. Tudo que é contrário à lei de Deus são as leis divinas ou naturais, que, aliás, são os capítulos que se seguem aqui da parte 3, que vai ser estudada lei por lei natural por lei natural. Tudo que é contrário a essas leis naturais é o mal. Então, fazer o bem é proceder segundo as leis, né? As leis naturais ou leis divinas que estão escritas na nossa consciência. E fazer o mal é ir contra essas leis, é infringir as leis naturais. Seguindo. Pergunta 632 também, que já foi abordada. Como se pode distinguir? Tá bom, já sei o que é bem e mal, tem o conceito básico. Como que eu distingo o que é bem e o que é mal? Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando, em realidade, pratica o mal? Vamos refletir. A resposta é muito clara. Jesus disse: Vede o que quererias que vos fizessem e não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. É a nossa muito conhecida regra áurea ou regra de ouro. Se encontra na base das mais diversas culturas, das mais diversas religiões, tradições. Tudo quanto está registrada pelo apóstolo a Mateus, no capítulo 7, versículo 12, e que todos nós, você conhece, eu conheço, e a maioria do mundo conhece também. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então, meus irmãos, o que é o bem, o que é o mal? Será que eu estou fazendo bem ou será que eu estou fazendo mal? Avalie perguntando para a própria consciência, perguntando para si mesmo. Eu gostaria que estivessem fazendo isso comigo? Vou em frente. Não gostaria? É hora de ponderar e provavelmente não prosseguir naquela direção. E aí surge uma pergunta. Peraí, deixa eu ver aqui. Sendo Deus o criador de tudo, então o mal também é obra de Deus. A lógica assim o diz. Tá certo isso? Tá certo? Gente, tá errado. Claro que está errado. E Allan Kardec sustenta essa afirmação na Gênese, lá no capítulo 3. Sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto, o que é
infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Claro, claro que não. Vamos acompanhar essa loja irretocável do mestre lionês Allan Kardec. Lógico que não é Deus que produz o mal. Não é Deus a origem do mal. Mas aí a nossa cabeça continua pensando nisso, né? Então, peraí, como é que isso acontece? Vamos buscar aí agora com Emmanuel, no livro Consolador, o seguinte. Questão 135, como está registrado aqui. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal, para toda a criação. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Gente, olha que lógica, que bacana, né? O homem, criado por Deus simples e ignorante, utilizando do seu livre-arbítrio, capacidade de escolher que caminho tomar, acompanha, vai a favor ou contra as leis divinas que estão escritas em sua consciência. Toda vez que dela se afasta, aí está o mal. O mal acontece, não é? Porque é uma infração à lei divina ou natural, se afasta dessas leis e aí encontramos o mal, fruto do uso da nossa liberdade de ação, que é o nosso livre-arbítrio. E Deus, na sua bondade infinita, tem a lei, né, nos ajuda a nos reajustarmos através da lei de causa e efeito. Tudo que nós plantamos, necessariamente vamos colher. E aí, se infringimos essa lei, plantamos o mal, colhemos o mal, aprendemos com ele e nos reajustamos, voltando novamente para a trilha amorosa do bem e das leis divinas ou naturais. Agora vamos começar necessariamente as nossas perguntas, que estão no alto do card, as perguntas de número 636 a 643. Vamos embora? São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, né? Nem poderia ser diferente, não concorda, pessoal? Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre um bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Quanto mais conhecimento, quanto mais evoluído, quanto mais progride na escala do tempo e da evolução, mais responsável é o homem. Quanto mais no sopé dessa escada evolutiva, a responsabilidade é proporcional ao grau de seu desenvolvimento e evolução. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Pergunta Kardec. Resposta dos espíritos, eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade, olha aí, a ação, é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreensão, para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos, respondendo lá a origem da pergunta de Kardec.
sobre os canibais, coloquei até a figura aí do índio canibal, etc. Muito mais comum, né, no passado da humanidade. Então, mas os espíritos vêm respondendo, trazendo a questão sempre para o grau de instrução dos homens, o grau evolutivo de quem pratica a ação, seja ela qual for. Seguindo, porque o nosso tempo é curtinho. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há então infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, portanto, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, o mal, porque melhor o compreende. Essa compreensão se expressa, por exemplo, quando nas situações de legítima defesa, o agredido busca salvar a sua vida, a vida do seu agressor, ou ainda, quando nas guerras prossegue com sentimento de humanidade. Tem algumas referências também dessa questão, as perguntas 748 e 749. Então, olha só, os espíritos começam respondendo que, embora necessário por quê? A necessidade, né, que o escândalo venha, mas ai das mãos por quem o escândalo venha. Ainda temos a necessidade do mal, porque ainda plantamos o mal. Se deixarmos plantar o mal, ele deixa de ter necessidade de existir para nós aprendermos com o reajuste, com a reparação, com a reconstrução daquele caminho que fizemos afastados da lei divina ou natural, que é a lei de amor, em verdade. Prosseguimos? Pergunta 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que outros homens o colocam? A gente pensa, né, nos empregos, nas situações de trabalho profissionais. Quais, nesse caso, os culpados? Não apenas, né, mas lembrei das situações profissionais. Quais, nesse caso, os culpados? O mal, dizem os espíritos, respondendo a essa pergunta de Kardec, o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Responsabilidade aí dividida, né? Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito diretamente, né, a gente entende, mas também pelo mal a que tenha dado lugar, indiretamente, incitando outros a fazerem. Ele não faz, mas incita outros, provoca outros para que o façam. Ele é tão responsável quanto aquele que fez. Claro, né, gente? A pergunta é 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita, né? Dei uma palhinha aí no comentário da pergunta anterior. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando-o feito, dele tira partido. É que o aprova. É que o teria praticado se pudera ou se ousara. Pensando nessa questão, eu lembrei dos roubos de carga. Pois é, o caminhão tombou, a carga está no chão. A pessoa não fez nada para que o caminhão tombasse diretamente. Mas já está lá, a carga está lá. O que faz? Vai lá e saqueia a carga. Puxa, mas a carga está lá mesmo. Outros estão fazendo. Gente, o mal é o mal. Não tem jeito. Você não fez, não provocou o acidente, digamos assim, mas está se aproveitando daquela situação, se apropriando de um bem que não lhe pertence. Então,
são coisas a nós pensarmos e refletirmos bastante. Nesse momento, nós vamos aqui, temos um encontro rápido, claro, mas nós sabemos que podemos e devemos depois recorrer ao próprio Livro dos Espíritos, relermos essas perguntas e refletirmos mais profundamente sobre questões tão importantes que vão impactar na construção da nossa felicidade. Tanto mais rápido alcançaremos essa felicidade relativa a que todos nós aspiramos, quanto mais entendermos, compreendermos e principalmente praticarmos a lei do bem, a lei do amor e realizarmos o bem em nossas vidas. O que é o bem? Todo mundo já sabe aqui de cor e salteado. É tudo que está de acordo com a lei divina ou natural. Tudo que se afasta dela é o mal. Vamos a seguir. 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal ou desejá-lo? Gente, tem essa questão é muito interessante. Eu não faço o mal. Não faço, não realizo. Mas e o desejo, o pensamento, que vai lá, que está lá quietinho, você com você mesmo. Não fez, mas pensou. É tão repreensível quanto fazer o desejar, o pensar? Conforme, dizem os espíritos, a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Eu vou fazer. Eu não vou fazer. Se tiver chance, eu faço. Está aí a resposta. Se não o pratica por falta apenas de oportunidade ou de ocasião, é tão culpado quanto aquele que realiza. Porque esse era o nosso desejo mais íntimo. Então, se ainda temos esse desejo, é hora. Se não fazemos, mas ainda temos o desejo, ainda há bastante espaço aqui interno para nos reformarmos, melhorarmos, progredirmos e evoluirmos. Pergunta 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Questão oportuna também, gente. Para agradar a Deus, vou até ler de novo, e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Porque às vezes a gente ouve, né? Ou nos pegamos, às vezes, nós mesmos falando. Gente, olha, mal eu não faço, eu já não procuro não fazer o mal. Isso é suficiente? Ótimo, progresso, hein? Progresso. Mas é o suficiente? Basta isso para assegurar a nossa posição futura mais evoluída, mais feliz? Não, claro que não. A evitação do mal é uma coisa, graças a Deus, ótimo, um passo. Um passo. Lá no passado não fazíamos assim, não. Já estamos progredindo. Mas não é o suficiente. É uma evolução. Menos mal, fazendo um trocadilho aí, né? Já não fazer o mal já é um bem, mas não é o suficiente. O que nós temos que fazer? Resposta clara dos espíritos. Não, não é o suficiente não fazer o mal, não praticar o mal. Cumpre-lhe fazer o quê? O bem. Quanto? O mais importante é isso. O mais importante é fazer o bem. A gente tem. O quanto? Quanto? Quanto tiver um pouquinho, olha qual é claramente a resposta. No limite das suas forças. Estamos longe, né? Eu falo por mim, né? Ainda estamos longe dessa conquista. Mas só de nós entendermos isso e caminharmos, nos esforçarmos nessa direção, já é também uma conquista, né? Sabermos o que fazer e caminhar nessa direção, nos esforçar. Hoje eu consigo um pouquinho, não é no limite das forças ainda, amanhã mais um pouquinho, no outro dia não consegui nada,
mas o sol raiou no outro dia, estou encarnado, levantei, acordei, abri os olhos, nova oportunidade para recomeçar e tentar e me esforçar e praticar com mais afinco o quê? Fazer o bem no limite das suas forças. Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha aí. Às vezes, quando não fazemos o bem, quando deixamos de fazer o bem, também somos responsáveis pelo mal que veio a partir daí. Nós responderemos por todo o mal que haja resultado daquele bem que nós deixamos, nos omitimos, não quisemos praticar. Gente, a coisa é séria. Continuamos. 643. Haverá quem, pela sua posição, pela sua dificuldade, limitação, posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Haverá? Não há quem não possa fazer o bem, é a resposta dos espíritos. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticar o bem. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do necessário ou do possível. Todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Vou até repetir. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, fazer, às vezes, caridade material, né, a beneficência, mesmo a caridade moral, mas em ser útil, né, em doar um pouco do nosso tempo, da nossa palavra, da nossa ação, do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso ouvir, né, do nosso calar. Então, em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso seja necessário. A palavra-chave aqui é todas as vezes. Talvez a gente ainda não consiga fazer isso todas as vezes. Mas vamos ensaiando em fazer algumas vezes. E aí fazer mais vezes. Até que um dia o nosso concurso, todas as vezes faremos o bem, todas as vezes em que o nosso concurso, a necessidade se apresente, venha a ser necessário. Uma vez, vou contar aqui rapidinho. Eu estava no carro com meu filho, eu tenho 2 filhos, em casa, que já são adultos. Mas mãe lembra de tudo, gente, mãe lembra de tudo. E eu estava indo buscar a minha filha Priscila na escola, e o meu filho Vitor, que tem diferença de 5 anos e meio, estava no carro, já tinha buscado ele na outra escola, e estava enfrentando uma pequena retenção. Estava dirigindo, estava no carro, ele sentado atrás, eu dirigindo, e uma pequena retenção de tráfego. E aí, onde nós paramos para esperar o sinal, etc., o fluxo estava meio grande, tinha um homem sentado na calçada, um senhor já, sentado próximo ao muro de uma casa, sentado no chão, é, numa condição assim, né? Uma expressão triste, uma expressão dolorida. E nós estávamos distantes. Ele não se aproximou hora nenhuma do carro, não solicitou nada, não pediu nada, nenhuma ajuda, nada. E estava bem distante. Assim, distante, a calçada era uma calçada larga. Aí o meu filho tinha uns 7 anos, 6 ou 7. Olhou para ele, fez a avaliação pessoal. Eu vi, né? Porque quem está dirigindo olha tudo, né? Ainda mais se a gente está com criança no carro, né? Estou sempre atenta a tudo que se passa à volta. Ele falou assim: mãe, aquele moço eu acho que está precisando de alguma ajuda. Vamos fazer uma prece por ele? Era o que eu poderia fazer ali mesmo. E aí, meu filho, muito jovem ainda, mas me lembrou, né, com a prática, né, um hábito da gente fazer estudo do Evangelho no lar, culto do Evangelho no lar, né, a bênção da doutrina espírita na nossa vida e nosso esforço de fazermos o bem. Eu falei, perfeito, meu filho, isso está ao nosso alcance fazer, vamos fazer agora. E fizemos uma prece em intenção daquele nosso irmão. Então, assim,
qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer condição, sempre pode fazer o bem. Bom, meus irmãos, essa é a última pergunta que nos cabe no dia de hoje. E eu, para encerrar, então, o nosso encontro, eu trouxe algumas considerações de Kardec que vamos encontrar na Gênese, no capítulo 3, sobre as questões do bem e do mal, para nós finalizarmos as nossas breves reflexões sobre essa temática tão importante, tão necessária. Pode-se dizer que os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. Há dos males que o homem pode evitar e há dos que lhe independer, há dos males que o homem pode evitar e há dos que lhe independem da vontade. Lhe independem da vontade. Entre esses últimos, cumpre se incluam os flagelos naturais. E como os tem, né? De toda parte. Mesmo que não tenha muito furacões, eu coloquei aqui o furacão, né? Mas não tem furacões nem maremotos aqui no Brasil, pelo menos perto de nós, na nossa vivência, mas há chuvas, que nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, então, né? As chuvas, em todos os lugares, né? Enchentes, chuvas. Olha, gente, isso depende do homem? Não depende do homem. São males, muito entre aspas, que não dependem do homem, da ação direta do homem, que às vezes o recebe. Continuando Kardec. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. E é isso que acontece. Mesmo diante dos desastres, até os desastres naturais, o homem, a ciência, utilizando a sua inteligência, procura recursos nas conquistas da ciência, do que ele pode construir e realizar para minimizar os males que não dependem diretamente dele, que são chamados os considerados flagelos naturais, e observar se esses flagelos também não são decorrentes do mau uso dos recursos naturais, etc., e mudar, né, e precisa o homem aí mudar e ajustar as suas ações. Continuando, se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria e nem descobriria. Assim, a dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. A necessidade da dor, né, para nos motivar enquanto seres que a tendência é nós, o quê? Se está tudo bem, vamos ficar quietinho, né? É uma lei física até, né? De conservação de movimento. Mas é a dor que estimula, né? É algo que está nos incomodando como seres e como humanidade, como civilização, é que nos move para procurar saídas, soluções, estratégias para minimizarmos, modificarmos aquela situação. Continuando. Porém, os males mais numerosos, deixa eu ver aqui, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras, das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Enfermidades físicas e enfermidades morais, né? Como seres humanos e como humanidade. Onde está o grande óbice da humanidade? Todo mundo já sabe também. A grande dificuldade, o grande entrave é o orgulho, o egoísmo. E aqui fala também, né? Kardec, continua Kardec na Gênese. A cupidez, os excessos em. Aí não vamos ver lá a questão do necessário e do supérfluo, que também está no Livro dos Espíritos, etc.
Continuando. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem em si mesmo. Encontra o homem, desculpa, Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o quem? O bem. Em si mesmo, encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. As leis divinas são naturais. A consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração e na consciência, claro. E ao demais, Deus lhe lembra constantemente por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia os mais agudos males e viveria ditoso já aqui na Terra. Se assim não procede, é por virtude de seu livre-arbítrio, sofre então as consequências do seu procedimento. E como nós ainda estamos mais perto do início do que no final da jornada evolutiva, dizemos que estamos aí com um pezinho no mundo de regeneração, há muito que trabalhar aqui, ó, no nosso íntimo, para estarmos em condições merecermos reencarnarmos, voltarmos a essa terra, quando daqui partirmos e planejarmos a nossa nova encarnação, mas já na Terra, um mundo numa condição superior, né? Na condição de planeta realmente de regeneração. Vamos lá, então. Eu li tudo? Li tudo. Entretanto, Deus, toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. A gente pensa nas vacinas, a gente pensa, por exemplo, na cobra, na aranha. Se faz o remédio a partir do próprio veneno, do mal. Então, Deus, que é toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. E o homem, né, também usa dessa mesma forma para as suas conquistas da ciência, da medicina. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio para o mal, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a necessidade de evoluirmos, de sermos mais felizes, de buscarmos a felicidade, nos constrange a termos novas posturas, novas ações, novas atitudes perante a vida. Porque aquelas respostas que dávamos no passado, nós estamos colhendo hoje. Queremos continuar a colher o mesmo que temos colhido até o momento? Ou queremos colher coisas novas, mais felizes, situações mais felizes, mais amorosas, mais pacíficas, com mais saúde do corpo e da alma? Para isso, nós temos que plantar. Quando? Hoje, né? Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser proposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas
tendo o homem a causa do mal, aonde? Em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. É o uso da nossa vontade. Né? A vontade é um músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte ele fica. A galera que diz assim, minha vontade é tão fraca. É por falta de uso. Se eu alguma vez usei isso, é para mim também, é para todo mundo. Quanto mais a gente usa, mais fortalece, como o músculo do corpo. O músculo moral é da mesma forma. Quanto mais a gente exercita a virtude, né? Leon Denis que o diga, mais exercita a virtude, mais ela se fortalece, mais natural e espontânea ela se torna. Vamos caminhando agora para o nosso encerramento. O mal não tem, pois, já é Leon Denis que nos diz, já dei a palhinha anteriormente, o mal não tem, pois, existência real. Não há mal absoluto no universo, mas em toda parte a realização vagarosa e progressiva de um ideal superior. Em toda parte se exerce a ação de uma força, de um poder, de uma coisa que, conquanto nos deixe livres, nos atrai e arrasta para um estado melhor. Por toda parte, a grande lida dos seres trabalhando para desenvolver em si, à custa de imensos esforços, a sensibilidade, o sentimento, a vontade e o amor. Quero crer que assim somos todos nós que aqui estamos hoje. Somos a grande lide dos seres trabalhando para desenvolver de forma muito fácil, tranquila e serena, não. À custa de imensos esforços, todos os dias, a nossa sensibilidade, o sentimento, fortalecendo a nossa vontade e aumentando, desenvolvendo a nossa capacidade de amar mais e mais profundamente. Em suma, diremos que o bem é o único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absorve todas as ações humanas para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Assim nos diz Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nossa hora já foi há muito tempo, peço desculpas por isso, mas esse é um assunto que, nossa, é difícil até a gente falar pouco. O bem e o mal. Queridos irmãos e queridas irmãs, que Deus nos abençoe, que essas reflexões, de alguma forma, possam ser úteis para que vocês façam ainda reflexões pessoais mais profundas, a fim de que sejamos sinceros trabalhadores do bem. Quando trabalhamos bem, principalmente trabalhando dentro de nós mesmos, o mal deixa de existir, assim como a escuridão é a ausência da luz. Se o mal existe ainda percebemos em profusão à nossa volta, é que o bem precisa espargir mais as suas luzes. Como? Através da nossa própria transformação. Que Deus nos ampare, que o Mestre Jesus, de luz e de bondade, nos ilumine, nos fortaleça, nos dê a coragem de realizarmos essa transformação para melhor, 1% que seja, todos os muita paz, muita luz e até a próxima vez, nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Beijo no coração de cada um de vocês. Excelente dia. Se você estiver assistindo à tarde, excelente noite, excelente vida. Fiquem com Deus e fiquem em paz.